Oi, sejam todos bem-vindos ao workshop de bandas e fanfarras. Eu sou o Tadeu Lucena da Rocha e vou falar para vocês como é formado uma banda e fanfarra. A fanfarra ou a banda, dividida em categorias que existem: fanfarra tradicional, fanfarra com pisto, fanfarra com gatilho, banda marcial, banda musical, banda de percussão com instrumentos melódicos. São um grupo de pessoas que utilizam esses instrumentos de sopro e percussão, montando toda uma estrutura musical para que haja também uma equipe muito grande, com muito trabalho na base, para mostrar todo o trabalho coreográfico. Então vamos lá, eu vou falar um pouquinho o que é linha de frente. Eu estou acompanhando um texto para que eu possa explicar um pouco melhor para vocês. Vamos falar um pouquinho sobre a linha de frente aqui no geral. Uma breve explicação sobre o assunto. O termo linha de frente. A gente tem um trabalho que existe com as escolas de samba também, que é chamado de comissão de frente. A gente especifica linha de frente para bandas e fanfarras e comissão de frente para escolas de samba, para dar uma diferenciada aí, né? O que é usado na escola de samba são como comissão de frente. E bandas e fanfarras é a linha de frente. Isso dependendo muito das regiões. Por exemplo, existem regiões no Nordeste que fazem um trabalho muito mais extenso com teatro, cenas, cenário, outros materiais mais explosivos, fumaça e muitos outros que enriquecem todo o trabalho. Há muito tempo atrás foram introduzidas de um modo bem mais artístico, que é o que eu acabei de falar, né? As fanfarras e bandas, as linhas de frente, que tem um nome dado nisso tudo aí, que é um conjunto de setores. Esses setores são conhecidos como o pelotão nacional, ou pelotão de honra, ou pavilhão nacional, que é usado, né? Tem como base a Lei 5.700/71, que é composto de estandarte, né, a primeira parte, que é o início de uma corporação, de uma fanfarra, como ela é formada. Vem o estandarte com o nome da corporação, identificando de que local aquela corporação é. Tem como obrigação usar o símbolo nacional, uma bandeira do país, que para nós é a bandeira do Brasil, né, temos um exemplo aqui, a bandeira do Brasil. Ela é composta pelo estandarte, bandeiras do país, estado e também a escolha da corporação ou do município, né, que é de onde a banda se localiza, né, o lugar de origem. E seus guardas de honra, né, existem as pessoas, né, que são compostas ali como guarda, o que carrega a bandeira, que compõe a bandeira, e os guardas de honra. Algumas corporações usam estandarte, escudos, espadas, algumas demonstrações de algumas armas como forma de guarda de honra ao lado das bandeiras. Por isso é chamado de pelotão nobre ou pavilhão nacional, que compõe esse grupo para a guarda das bandeiras. Por isso são chamados os guarda-bandeira. Que, né, algumas bandas postam mastros, bastões, armas, entre outros. E temos também a parte, logo atrás vem a parte do corpo coreográfico, que é a parte que mais encena, né, que de longe a gente já vê toda a demonstração, todo o trabalho feito. Eu vou estar mostrando para vocês mais ou menos aqui, que é a parte do corpo coreográfico. Temos aqui uma bandeira, que é um utensílio, um adereço usado, né, essa bandeira. Você pode confeccionar ela com esse mastro de ferro, tem essa base de encaixe para que você possa prender essa bandeira. Essas bandeiras são usadas de várias formas, com lançamentos, movimentos, para que haja toda a movimentação do tecido. Vendo? Você pode usar ela de várias formas, dando todo um visual para a corporação. E continuando aqui, falando sobre o corpo coreográfico, que é um grupo, né, que apresenta essa parte toda coreográfica. Outras bandas usam mastros,
air blend, que são outros materiais que vieram de fora, né, enriquecendo todo o trabalho coreográfico. E também pode ser usado materiais criados pela criatividade do coreógrafo, ou do responsável, ou do próprio grupo, né? Usam mastros, bandeiras, arcos, air blend, etc., entre outros. Usam conforme a sua criatividade. E agora eu vou estar falando um pouquinho também sobre a baliza, que, né, tem mais materiais e pode ser um pouco mais extenso. A baliza pode ser do sexo masculino e do sexo feminino. No início de tudo, de todas as histórias de bandas e fanfarras, sempre foram balizas do sexo feminino. Com o passar do tempo, outras pessoas, né, alguns rapazes se interessaram por esse trabalho e começaram a se envolver. Baliza é como se fosse a rainha da bateria de uma escola de samba. Ela chama a atenção do público, tem o seu contato com o público, né, fazendo toda a demonstração à frente, né, vamos dizer assim, a rainha da bateria. Ela vai apresentar toda a sua corporação, todo o seu grupo de apresentação que está logo atrás dela. Então ela, com toda a sua graciosidade, toda a sua simpatia, sorridente, né, ela ou ele, fazendo toda a movimentação de saltos, e obrigatoriamente, né, para um campeonato de bandas e fanfarras é usado o bastão. O bastão, que é obrigatório, a baliza usar. Pede-se em um regulamento para um campeonato de bandas e fanfarras algumas movimentações, com giros, né, com as duas mãos, com uma das mãos, lançamentos com recuperação, você pode lançar, fazer um rolo e recuperar. Tudo isso são movimentações que enriquecem toda a coreografia da baliza ou do baliza. São utilizados também acessórios de ginástica rítmica desportiva, que mantém uma marcialidade, ajuda, porque vários materiais te dá até uma postura para você executar muito melhor todo o material que você for usar. O deslocamento, a percussão, usando todo o seu trabalho, você vai encaixar o ritmo com a sua dança ou com sua marcha e todo o seu trabalho. Eu vou estar mostrando devagarzinho aqui, aos poucos, um por um. Já falei sobre o bastão. E temos as fitas. Eu tenho aqui 4 modelos de fitas, né, e eu vou estar mostrando para vocês aqui. Aqui tem uma colorida, né, 3 coloridas. Eu tenho uma que já está pronta aqui. Eu posso estar mostrando mais ou menos um pouquinho para vocês. Ela já está solta. Aqui são feitos movimentos para que você possa desenhar com o seu corpo e o movimento do seu braço. Alguns lançamentos também podem ser feitos com as fitas, que também compõem a ginástica rítmica, né, que é o material usado na ginástica rítmica. E tem como uma base muito grande o balé e a ginástica olímpica, que te dá uma postura, você faz todo o trabalho com muito mais graciosidade, com muito mais firmeza. Que a ginástica olímpica pede muitos movimentos acrobáticos, saltos, né, mortais, flic-flac. Né, quem conhece ginástica olímpica sabe como que funciona. As bolas, que tem aqui, eu tenho uma rosa e uma amarela, as bolas. Vou pegar uma. Você pode usar ela como mais a dança. Você vai estar usando o seu corpo inteiro para você manusear a bola. Você pode fazer kicks da bola, alguns movimentos pelo corpo, né, dando voltas pelo corpo, ou pelas costas, lançamentos, tudo isso ajuda. Você pode dançar com ela, e uma obrigatoriedade do uso da bola é você não usar a garra, você não apertar a bola. E sim, com uma delicadeza, usar toda ela no seu corpo, com lançamentos, o que a dança pedir, né? E as massas, deixa eu colocar a bola aqui. A massa, deixa eu pegar uma, ela já está presa. Aqui ela já está presa. Você pode usar a sua criatividade para você juntar elas, usar como um bastão, passar ela pelo corpo, né? Tem alguns movimentos de giros. Pode fazer pela cabeça.
pode fazer lançamentos por trás, você recupera a sua frente, você pode lançar, fazer um rolo, recuperar, tudo isso entra na parte de dificuldade técnica, que são um dos itens julgados no campeonato para baliza, né, de banda e fanfarra. Depois nós temos a corda. Eu tenho uma corda rosa e a outra azul aqui. Aqui você pode estar usando a sua criatividade e fazer alguns movimentos. Ela está toda laçada, como tem a ponta, sempre deixa a ponta. Você pode puxar e fazer uma coreografia ali. Tudo isso requer movimentação do corpo, pede para que você use. A corda você pode fazer saltos, pode fazer lançamentos e muitos outros que você pode até criar. Embora a gente tenha como base a ginástica rítmica, né, que tem todo o ensinamento para você poder fazer a sua apresentação como baliza. E os arcos que nós temos aqui no fundo. Vou usar. O arco você pode, né, o material, tamanho, tem toda uma preparação do tamanho. Você pode fazer e recuperar, pode fazer rolo, pode fazer lançamento com salto e recuperação, também passagem pelo corpo, né, você pode estar usando. É um material, é um adereço que enriquece muito a apresentação também de uma pessoa que trabalha aí como baliza. Até aqui eu já falei sobre tudo, né, no material de baliza. Então você quer ser uma baliza. O que requer para que você seja uma baliza ou um baliza masculino ou feminino? Uma preparação com o balé, que a gente precisa ter uma base, alongamentos, simpatia numa apresentação para você ter o seu contato com o público. Esses alongamentos também sendo feitos vai te dar habilidades para fazer toda a movimentação com o seu corpo e com os adereços. E falando sobre o mor, regente mor, né? Antes de iniciar aqui, voltando só um pouquinho, eu estou aqui caracterizado como baliza masculino, tá bom? É uma vestimenta básica, né? Foi até bom lembrar desse detalhe. É uma vestimenta básica para que te dê, não te impeça de fazer movimentações como alongamentos de pernas, saltos, giros, rolos, né, no chão ou mortais. A sua roupa também vai ajudar todo o seu trabalho. Aqui no caso é um material, é um veludo, esse veludo da roupa é usado como, né, o nome veludo molhado. As botas de ginástica ou botinho de dança, né, que te dão uma, né, te ajuda a movimentar seu pé, trazendo ponta, porque a base do balé te dá a ideia, né, de perna estendida, à frente ou atrás, né? Tudo isso com a base do balé e a ginástica olímpica nos ajuda a formar todo o conteúdo de uma baliza ou um baliza. E entrando na parte de regente mor, a função do regente mor ela é bem diferente da baliza. O regente mor ou comandante, no momento o comando dele é do momento do deslocamento, do início da apresentação de toda a corporação. É ele que conduz a corporação, auxiliando a função do maestro. Todo mundo sabe que existe, né, a corporação, tem o maestro que fica regendo em frente à banda. O regente mor, ele auxilia. Eu vou dar um exemplo aqui, falando sobre um campeonato. Uma banda está em um campeonato toda completa, desde da placa, né, que é a linha de frente todinha, até o último componente da parte musical. O regente mor tem como obrigação em um campeonato comando de voz, que é o primeiro que é julgado, comando de voz, e o comando de bastão ou mace. O que é a mace ou bastão? Eu vou pegar aqui para mostrar para vocês. Essa é a mace ou bastão.
Eu vou estar falando depois um pouquinho como que você pode também confeccionar o seu bastão ou sua mace. É com ele ou com ela, né, com o bastão ou a mace, que o regente mor vai com toda a sua movimentação de comando de voz e comando do uso da mace ou bastão. Em alguns casos é usada a espada. Algumas pessoas, né, alguns componentes usam a espada para dar o mesmo comando. Por exemplo, em alguns comandos de movimento, você vai indicar alguém da corporação para estar executando um grito de guerra antes da sua apresentação. Em sua posição firme, indicando e alongando todo o corpo, ou aqui, sem mão na cintura, é sempre posto uma forma ou uma posição de guarda. Movimentação de giros, indicação. Você vai indicar com o seu bastão ou sua mace a pessoa até onde ela está, para o grito de guerra, ou uma outra movimentação que toda a corporação está sendo indicada por você, como o regente mor. O auxílio da mace ajuda quem está na corporação na parte de trás a visualizar quais são os comandos a serem dados até ali. O regente mor ele vai conduzir a corporação em um campeonato até a frente da mesa julgadora, que vai julgar a parte musical. O comando do regente mor é todo o comando feito pelo maestro, só que ele está auxiliando, o maestro já está posto ao seu local para a apresentação da corporação, e a função de entrada, de apresentação para chegada em frente da banca de jurados, é usada com a mace ou bastão do regente mor. Também pode ser do sexo masculino e sexo feminino. E dali fica toda a apresentação com a parte do maestro e depois faz a saída com os comandos de voz e o comando do bastão ou da mace. Eu vou falar um pouquinho sobre a confecção, né, como que eu posso confeccionar o meu bastão ou minha mace. Eu tenho aqui alguns materiais, por exemplo, aqui eu tenho nessa parte de cima, não dá para focar legal, são duas campanas, ou seja, o que é campana? Campana é a parte de fora dos instrumentos de sopro, aquela parte maior onde já sai o som do instrumento de sopro. Aqui no caso eu estou fazendo ela customizada, tá, gente? Duas bases de campana, eu tenho aqui ela uma mais ou menos aqui pela metade, quase inteira, e aqui uma outra que foi encaixada de frente com a outra, cortada para dar uma ideia de uma coroa, algo que retrata uma autoridade. Então aqui seria a base da mace, né? E aqui alguns cordões, que alguns chamam de cordão de São Francisco, outros chamam de rabo de gato, outros chamam somente de cordinha. Tem todo esse trabalho laçado até a base, essa base. Aqui somente um detalhezinho para dar um brilho, o finalzinho e a ponta. Por que essa ponta? Essa ponta é exatamente de quê? Aqui eu tenho materiais que eu posso customizar. Solda, cola e toda a estrutura é um taco de sinuca. Existem fábricas e pessoas também que confeccionam essa mace e fazem essa venda para o mundo de bandas e fanfarras. Porém, se você não tem como comprar a sua ainda, né, podem dizer assim, numa questão profissional, você pode confeccionar a sua. Essa daqui, por exemplo, foi confeccionada. Ela estava um pouquinho presa aqui devido a uma pancada que ela tomou, mas nada demais. Mas é exatamente essa forma indicada para formar, você executar, né, confeccionar o seu bastão ou sua mace. E tudo que eu falei até agora é um trabalho que existe no mundo de bandas e fanfarras. Aqui tem uma base, somente uma base, para que você entenda como que é formada uma banda e uma fanfarra. E para mim encerrar,
vamos dar assim, vou colocar a definição. Então, o que realmente é essa definição do que é uma linha de frente? Linha de frente de uma banda ou uma fanfarra é exatamente tudo que vem à frente da corporação. Desde a placa de identificação, que seria lá no pavilhão, né, no primeiro que nós falamos, né, o pelotão nobre, pavilhão nacional, né, ou pelotão de honra. Desde o início vem o corpo coreográfico. Alguns dividem o corpo coreográfico, colocam na frente de tudo um pouquinho, depois colocam um pouco atrás, mas a definição inicial é essa. Pavilhão nacional, ou seja, placa de identificação, pavilhão nacional, o corpo coreográfico, vem as balizas, né, masculino ou feminino, que numa corporação podem-se ter até 10 balizas. Em um campeonato, somente uma baliza será julgada. O regente-mor, que dá os comandos auxiliando o maestro, e a corporação musical. E para mim definir, somente encerrar aqui, eu vou mostrar para vocês também um detalhe, o cap. Alguns usam chapéu, barretina, customizam algum chapéu de palha, aquele chapéu de boiadeiro. Algumas corporações fazem conforme a sua criatividade. Esse cap, no caso, chapéu, barretina, tem outros nomes e outras formas. Esse aqui é o cap. No caso seria um boné, um chapéu em inglês, cap. São usados também para enriquecer toda a vestimenta. Eu tenho esse aqui no caso é o cap, né? Tem uma base. Como ele é um pouquinho maior, você pode também estar criando uma forma de presilha, né? Para ele não cair conforme a movimentação. Tem toda uma inspiração para montar, né? Todo um trabalho para você poder criar o seu cap, ou a sua barretina, ou o seu chapéu. Vou colocar ele aqui. Para completar a roupa, faz parte da indumentária, né, de uma baliza, que aí dá uma outra visão. Parece que eu cresci, né, fiquei enorme. Todo esse trabalho, há uma inspiração, há toda uma preocupação, cuidado de criação para sua vestimenta, questão de movimentos, para que não venha rasgar no meio da apresentação e tudo mais. E encerrando tudo aqui, eu vou estar falando um pouquinho das últimas aqui da vestimenta. Por exemplo, aqui eu estou completo com uma vestimenta de baliza, o baliza masculino. Cada item, baliza masculino, baliza feminino, as vestimentas e os materiais são usados conforme ao sexo. Por exemplo, existem campeonatos, e praticamente todos, que pedem no regulamento, antes de você ir apresentar, que o baliza masculino tem que compor com a sua vestimenta para o seu sexo. Nada pelo lado feminino, devido a toda a movimentação nos pedir muitos movimentos delicados. Isso não muda nada em questão do sexo. Você tem que executar os seus movimentos, a sua dança, a sua vestimenta dentro do seu sexo. O baliza masculino com roupas e adereços materiais masculinos, embora os adereços, né, de ginástica e tal são todos os mesmos. E a baliza feminina com o seu material e as suas movimentações e vestimenta compatível ao seu sexo. Aqui eu tenho um exemplo, alguns exemplos. Por exemplo, essa túnica ou roupa, ou vestimenta, ou farda, ela pode ser composta nesse modelo para um regente-mor, né? Tem a calça aqui embaixo também. A calça, completando, pode ser composta pode ser usada também para o regente-mor, ou mesmo para o corpo coreográfico, um naipe masculino, que é um grupo, né, à parte, ou, né, um outro modelo, um modelo feminino para o modelo feminino. Essa seria a túnica, ela é comprida, tem alguns detalhes diferentes para poder, né, fazer um desenho bonito pelas cores usadas.
Temos aqui uma outra farda no modelo masculino para regente mor, ou mesmo, está aberta aqui, ou até mesmo o corpo coreográfico. São detalhes, tá vendo, que compõem todo o punho, a ombreira, né, o detalhe do ombro. Essa daqui não está com a calça, que é a calça preta, que compõe a roupa também. Essa outra também pode ser usada, né? Essa já é bem diferente das outras. Pode ser usada como regente mor ou corpo coreográfico também, né? Tem a calça toda vinho. Aqui, tá vendo um modelo diferente. Ela abre aqui. Tem um detalhe no peito. As costas também com desenho. Essa pode ser usada também, sempre lembrando do detalhe. Regente mor também, no masculino e feminino, a vestimenta sempre compatível ao seu sexo. E aqui também está um exemplo como essa que eu estou usando. Essa é uma farda de baliza masculino. Aí aqui é uma opção. Você pode usar dentro das cores da sua corporação. Você pode usar, aqui no caso tem um exemplo, um coletezinho de entrada. E durante toda a apresentação você pode tirar esse colete e somente usar somente a roupa, né, de baixo. Também tem a calça, deixa eu ver se eu consigo tirar a calça aqui. A calça que compõe a vestimenta, né? Essa. E a calça. É o mesmo tecido dessa que eu estou usando. Compõe toda a vestimenta do baliza masculino. E aí, cada um criando o seu desenho, a sua vestimenta dentro do seu sexo. Eu espero que tudo isso, né, tenha enriquecido toda a sua curiosidade, o seu trabalho, para que eu espero que eu tenha mostrado mesmo aqui o que realmente é uma banda e uma fanfarra e todas as suas funções. Agradeço a todos vocês que vão assistir, né, estão aí até apreensivos como que seria. E todo esse conteúdo, né, que compõe a linha de frente ou uma corporação foi dentro do trabalho do projeto Ciranda Cultural. Quero agradecer a todos que compõem a equipe e foi um prazer enorme apresentar esse trabalho com vocês. Muito obrigado.